Olá, meu nome é Ivan Fernandes, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a formação da cidadania democrática, né? O primeiro tema que a gente vai discutir é o que é cidadania, né? Cidadania é o processo de construção de igualdade, de condições da defesa de direitos de proteção ao indivíduo que sejam comumente partilhados dentro de uma mesma comunidade, né? Quem é o cidadão? O cidadão é o indivíduo detentor de direitos, né? E quando que essa construção da ideia de cidadania toma corpo? Essa construção da ideia de cidadania, ela toma corpo durante o período iluminista, quando há uma revolução na concepção da relação de poder entre povo, população e Estado, né? Até o iluminismo, até a construção do que na doutrina jurídica é conhecido como justnaturalismo, né? A discussão dos direitos naturais, até então a concepção era que o direito deveria ser construído para proteger a comunidade. Então o cidadão, o indivíduo, ele tinha muito mais deveres para que suas ações não prejudicassem o funcionamento da comunidade, né? O poder vinha de cima, era o poder do Estado em relação à população, que nós não podemos falar de população, de cidadãos, não podemos falar de indivíduos que possuem cidadania, mas sim indivíduos que são súditos de um poder constituído, né? E durante o período iluminista, a construção da ideia de se proteger o indivíduo. Isso significa o quê? Que o indivíduo possui direitos inalienáveis, atemporais, pela própria condição de ser um ser humano, pela própria condição de naquele momento ser um homem, né? Depois, ao longo dos últimos séculos, o debate ele se expande e vai incorporar os próprios direitos das mulheres, né? Nesse primeiro momento é ainda uma concepção muito machista, muito focada na liberdade masculina, né? A mulher acaba sempre sendo, nesses primeiros séculos, uma figura dependente da figura masculina, seja o pai ou seja o marido, né? Então, mas o importante é a construção de igualdade a partir do indivíduo, a diferenciação do indivíduo do resto da comunidade. Então se cria um conjunto de direitos que protege esse indivíduo do resto da comunidade, né? Estamos protegendo o indivíduo em relação ao poder do Estado, em relação à sociedade, e diferente do que acontecia anteriormente, na qual o direito era construído para se proteger a comunidade. A evolução dos direitos humanos, ela, por outro lado, apesar do justnaturalismo construir a ideia de direitos atemporais, ela é uma construção essencialmente temporal, né? Ao longo do século XVIII, a gente pode começar essa marcação um pouco antes, no final do século XVII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, a construção de direitos civis. Direitos civis são o quê? Direitos de liberdade negativa, de garantia de proteção do indivíduo contra a opressão do Estado. Direito de ir e vir, direito de liberdade de imprensa, direito de pensamento, direito de livre religiosidade. São direitos que protegem o indivíduo na sua esfera privada. A criação da lei do habeas corpus na Inglaterra em 1780, e ao longo de todo o século XVIII a expansão e consolidação desses direitos civis, que é uma liberdade negativa, a garantia de proteção do indivíduo na sua vida privada contra a ameaça do Estado. E quiçá o direito mais importante desse período é a construção do direito de propriedade, né? A gente pode retomar um dos principais intelectuais que justificam a construção desses direitos de proteção da liberdade, a figura do John Locke,
que coloca como o direito de propriedade como um direito que surge anteriormente ao Estado, o direito de propriedade como um direito que surge anteriormente à formação da sociedade, e por isso nem a sociedade nem o Estado tem o direito de violar a propriedade individual. Ao longo do século XVIII, há a organização da sociedade, porque também um dos direitos civis mais importantes é o direito de organização. E qual é a organização mais importante nesse processo? A organização dos sindicatos. Os trabalhadores, os indivíduos podem se organizar em sindicatos. E uma vez que eles se organizam em sindicatos e conquistam o direito de negociar coletivamente, uma nova esfera de direitos começa a ser produzida no século XIX. Que esfera de direitos é essa? A esfera de ampliação dos direitos políticos. Os trabalhadores, os sindicatos, uma vez organizados, uma vez mobilizados, começam a demandar do Estado a construção de direitos que garantam uma maior participação dos indivíduos nas decisões do Estado. Quando a gente pode marcar um momento de expansão inicial dos direitos políticos. 1832, na primeiro ato de reforma, quando o direito de participação política deixa de ser um monopólio fechado, garantido pela a propriedade da terra dada, a concessão da terra dada pelo Estado, e se transforma com um direito limitado pela renda e pela escolaridade. Quer dizer, é um sistema ainda muito fechado, só que ele é um sistema fechado que inclui uma pequena parte da sociedade, mas se o indivíduo obtém renda, enriquece, ou se o indivíduo obtém escolaridade, ele pode participar das decisões políticas do Estado. E ao longo do século XIX, há inúmeras movimentações dos sindicatos, das organizações trabalhistas, demandando ampliação desses direitos, até que no início do século XX, 1918, há a criação da lei do sufrágio universal, sufrágio universal ainda masculino, que todos os homens têm direito a votar ou ser votado, que é a ampliação dessa segunda geração de direitos. A primeira são os direitos negativos, os direitos civis, os direitos de liberdade negativa, e o segundo momento são os direitos políticos de participação da decisão do Estado. Uma vez que se tem os direitos de participação do Estado, no Estado, na decisão política, os trabalhadores, as classes menos abastadas, se organizam em partidos políticos e competem pelo voto. Uma vez competindo pelo voto e obtendo acesso ao parlamento, e a instituição primordial dos direitos políticos é o parlamento, enquanto a instituição primordial dos direitos civis são os tribunais, uma vez tendo acesso ao parlamento, começa um processo de construção de direitos sociais, construção de direitos voltados à equiparação, à equalização da participação dos indivíduos na herança social. A gente pode pensar o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, a construção de grandes programas de transferência de recursos, não necessariamente a gente pode pensar transferência de renda, mas a própria prestação de serviço, a construção de um sistema público de saúde que seja universal, garante uma transferência de um recurso, de uma riqueza de um indivíduo para o outro, por meio da prestação do serviço, né? Então, a terceira geração primordial da construção dos direitos humanos é a construção dos direitos sociais. E, finalmente, a partir da década de 70, 80, a gente tem os direitos pós-materiais relacionados a questões voltadas à solidariedade, que são direitos como casamento homoafetivo, proteção do meio ambiente. Então a gente pode pensar que a cidadania se constrói a partir de um objetivo de produção de igualdade, igualdade a partir do direito, que os homens seriam iguais perante
o direito e perante o Estado, há uma concepção fundamental de igualdade, e ao longo do processo histórico, esses direitos a gente observa que eles não são atemporais como propostos pelos justnaturalistas. Esses direitos, eles são essencialmente contextualizados, né? Se a gente pensar a própria ideia do direito de propriedade, no século XVIII, um direito inviolável, o direito máximo. Obviamente, no século XX, a propriedade ela não tem mais esse peso, né? Existem nas constituições brasileiras, na Constituição inglesa, na Constituição não escrita inglesa, na Constituição americana, critérios que permitem a expropriação de propriedade, porque outros direitos também estão concorrendo, outros direitos estão sendo valorizados. E a discussão que nós fizemos sobre a criação dos direitos, ela tem uma característica fundamental, que é uma característica de cronologia associada a uma lógica de conquista de direitos, né? O sociólogo Thomas Marshall, ele propõe essa relação no livro Cidadania, Classe Social e Status, no qual ele identifica a construção da democracia na Inglaterra e a construção de uma democracia social que incorpora as demandas das necessidades materiais das pessoas a partir dessa lógica de 3 etapas de conquista de direitos, né? A primeira etapa, como a gente falou, a conquista dos direitos sociais, né? A criação de um espaço privado de liberdade do indivíduo, e a partir desse espaço privado de liberdade do indivíduo existe o direito de associação, e uma vez associado, esses indivíduos demandam maior participação nas decisões públicas, nas decisões políticas, o que leva no século XIX à expansão dos direitos políticos. A expansão dos direitos políticos permite a mobilização política das classes menos abastadas, das classes que participam menos do produto social, e ao alcançar o parlamento, a gente pensar em países como o Brasil, os Estados Unidos, a França, ao chegar próximo da presidência, que é do poder executivo, começam a ser produzidas políticas sociais, começam a ser produzidos direitos sociais, mais importante ainda que as políticas. Por quê? Porque o direito social coloca uma garantia que o indivíduo tem de participar da herança social de determinada sociedade.